A história bíblica do profeta Isaías é fascinante. Ele é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, conhecido como profeta da salvação e da esperança. Isaías viveu no reino de Judá durante o século VIII a.C., no período em que 4 reis governaram: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Sua mensagem tinha grande importância teológica, abordando temas como o juízo de Deus, o arrependimento, a redenção e a promessa do Messias. Isaías nasceu por volta de 760 a.C. em Jerusalém, em um período de grande instabilidade política e social. Naquela época, o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul, estavam divididos, e o Império Assírio representava uma ameaça constante. Muitos reis de Judá buscavam alianças políticas com nações estrangeiras para se proteger, em vez de confiarem em Deus. O livro de Isaías é dividido em 3 partes principais. Os capítulos 1-39 contêm profecias de julgamento e redenção, muitas vezes relacionadas ao contexto histórico imediato. Os capítulos 40-55 trazem profecias de consolo e esperança para o povo exilado na Babilônia, e os capítulos 56-66 oferecem promessas de restauração e glória futura para Israel. O chamado de Isaías é descrito no capítulo 6 do seu livro. Ele teve uma visão grandiosa em que viu o Senhor sentado em um trono elevado e exaltado, com o templo cheio de fumaça. Serafins, seres celestiais, clamavam em Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Sentindo-se indigno diante da santidade de Deus, Isaías exclamou: Ai de mim! Estou perdido! Pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um serafim tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva, simbolizando a purificação de seus pecados. Então, Deus perguntou: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é frequentemente chamado de profeta evangélico, devido às suas inúmeras profecias messiânicas. Ele advertiu o povo de Judá sobre a destruição inevitável que viria se não se arrependessem de seus pecados. No entanto, suas mensagens de juízo eram sempre acompanhadas de promessas de esperança e redenção. Um dos textos mais conhecidos de Isaías é a profecia do nascimento de um menino que seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Essa passagem é tradicionalmente interpretada como uma referência ao nascimento de Jesus Cristo. Isaías também previu o sofrimento e a morte do servo sofredor, que seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Este texto é visto pelos cristãos como uma clara profecia da paixão e morte de Jesus na cruz. Durante o reinado do rei Ezequias, Isaías desempenhou um papel importante como conselheiro espiritual. Quando o rei Senaqueribe, da Assíria, cercou Jerusalém, Ezequias buscou a ajuda de Isaías, que orou ao Senhor. Deus respondeu prometendo que os assírios não entrariam na cidade, e um anjo do Senhor destruiu o exército inimigo. Esse evento fortaleceu a fé do povo em Deus e solidificou a posição de Isaías como profeta. Ele continuou a advertir contra a idolatria e a falta de confiança em Deus, mas também proclamou a esperança de uma restauração futura. Uma das maiores contribuições de Isaías é sua visão profética do Messias, um descendente de Davi que traria paz e justiça ao mundo. Isaías versículos 6 e 7 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim.